Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui nesta noite, podendo compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus trouxe ao meu coração nesses dias, aquilo que eu recebi dos céus. Espero compartilhar com os irmãos. Aleluia. É muito bom estar aqui. Agradeço ao pastor, à pastora, a confiança em conceder aqui o púlpito para estar ministrando a palavra de Deus, a igreja também pela confiança. É motivo de muita alegria, irmãos, de muita satisfação. Também não poderia deixar de parabenizar aqui as mães, todas as mães, que Deus abençoe poderosamente. Eu costumo dizer que hoje é dia de você não é todo mundo, hoje é o dia de pergunta para o seu pai, ou então o dia que eu morrer, vocês vão me dar valor. Porque essas frases é o que a gente ouve de toda mãe, Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Pergunta para o seu pai. Você não é todo mundo. E são frases que ficam na nossa memória e que nós não podemos esquecer, porque nos remetem a quem nos gerou, a quem nós amamos e a quem nos ensina tantas coisas, não é verdade, irmãos? Glória a Deus por isso. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra, sem mais delongas, que se encontra no livro de Eclesiastes. Eu quero ler aqui 3 textos de referência, Eclesiastes, capítulo de número 3, um texto bastante conhecido da igreja, dos irmãos. Eclesiastes, capítulo de número 3, podemos assentar, irmãos. Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos ler aqui apenas o versículo de número 1. Depois vamos pular aqui para Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E também vamos ler aqui Efésios 1, 4 e 5. 3 versículos de base para a nossa palavra nessa noite, para a ministração nessa noite. Eclesiastes 3, 1 vai dizer o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Agora vá comigo para Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, nos diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E por último, Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 4, que nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou santidade. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, porque queremos ouvir algo do céu, Senhor. Não aquilo, Deus, que o nosso coração almeja, Deus, mas uma palavra que vem do Senhor. Uma palavra rema para as nossas vidas. Uma palavra que nessa noite vai nos dar direção, Deus. Uma palavra que venha nos confrontar, Senhor. Uma palavra que venha de encontro ao nosso coração. Tudo o que nós queremos nessa noite é que o Teu Espírito Santo invada esse lugar, ó Deus. É que o Teu Espírito enche esse lugar, ó Deus, como nunca houve, como nunca encheu, Senhor. E que o nosso coração, Deus, nele possa transbordar, ó Pai, o anseio pela Tua presença. Assim, meu Pai, como a corça anseia, suspira pelas correntes das águas, assim nossa alma nesta noite anseia, Deus. Então, somente por ouvir a Tua voz, Jesus. Eu tenho certeza que muitos aqui entraram, Senhor, com sede de ouvir algo da parte do Senhor.
Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando, ministrando ao coração de cada alma e de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Eclesiastes, um livro que nós acreditamos ser escrito por Salomão, ele começa dizendo no capítulo de número 3, no versículo de número 1, que há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo dos céus, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O que Salomão está nos dizendo é que há um tempo para todas as coisas da nossa vida, mas também há um modo de se viver cada um desses tempos. Existe uma maneira de nós vivermos cada tempo na nossa vida. Cada ciclo que nós vivemos, existe uma maneira de ser vivida. Tanto é que, por exemplo, quando nós estamos no inverno, usamos roupa de inverno e agimos como se nós estamos no inverno. Quando estamos no verão, usamos as roupas adequadas para o verão. Não se usa colocar um agasalho, um casaco, na época do verão, porque são tempos diferentes, são modos diferentes. Na nossa vida também não é diferente. Nós, há 5 anos atrás, vivíamos de uma maneira, pensávamos de uma maneira, agíamos de uma certa maneira. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, de uma outra maneira. Pensávamos de uma maneira, agíamos de uma maneira. O tempo era outro, irmãos. A conduta era outra, o modo era outro. E hoje também, o tempo que nós estamos vivendo exige uma maneira e um modo de se viver, e é isso que Salomão está nos ensinando. Para cada tempo da nossa vida, precisamos estar atento ao modo de se viver. Há um ciclo ao qual nós estamos vivendo, e para esse ciclo, precisamos estar atento ao modo de que nós devemos viver este ciclo. Eu não vivo mais baseado nas minhas filosofias de 5, de 10, de 15 anos atrás, porque não serve mais. A minha maneira de viver, a minha conduta, o meu pensamento de 50 anos atrás já não serve mais para os dias de hoje, porque aquilo que aconteceu e aquela maneira que eu vivia lá atrás não serve mais para os dias de hoje. Deus é um Deus que trabalha em ciclos. Deus é um Deus que trabalha em tempos, e nós não podemos nos basear em coisas passadas que não se encaixam mais nos dias de hoje. A maneira como que eu pensava, as minhas plataformas de trabalho de 10 anos atrás já não servem mais para os dias de hoje. A metodologia de trabalho de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, já não servem mais para o dia de hoje. Estamos vivendo um outro tempo. É um novo ciclo. E é isso que Salomão está nos ensinando. Para cada tempo, há um modo de se viver. E é interessante quando nós pegamos essa palavra, amados, acima de um tempo de amar e um tempo de odiar, acima de um tempo de aproximar e um tempo de afastar, existe algo que nós chamamos que é a vontade de Deus. Acima de tudo isso está a vontade de Deus. O reino de Deus, a eternidade. E nós, como igreja, precisamos compreender o tempo que estamos vivendo e o modo que nós precisamos viver para estar alinhado com os céus. As canções já não são as mesmas. A oração já tem que ser diferente. O trabalho tem que ser diferente, a conduta tem que ser diferente. A mentalidade tem que ser outra, irmãos. É por isso que quando nós olhamos, parece que a vida não vai adiante, o trabalho não evolui, não cresce, mas é porque nós estamos usando bases antigas que não servem mais para os dias de hoje. A vida não avança, o trabalho não avança, o ministério não avança. E aí nós começamos a olhar para a direita, para a esquerda, e nós estamos ali naquela história de Marta e Maria, onde Marta estava de um lado para o outro, preocupada, e fazendo e correndo. E ela não estava preocupada com a melhor parte, que era estar com o Mestre, como Maria estava fazendo. Irmãos, não adianta o muito fazer sem o direcionamento dos céus.
Não adianta eu querer fazer muitas coisas se eu não estou no centro da vontade de Deus e executando a vontade de Deus para a minha vida. Esta é uma palavra de despertamento para a igreja. Enquanto eu estava buscando e meditando, o Senhor me trouxe essa palavra, esse direcionamento, que nós precisamos atentar ao ciclo que nós estamos vivendo e viver a maneira correta. Deus, ele se move em ciclos, em tempos. Existem 3 tempos. Existe o Cronos, existe o Kairos e existe o tempo Aion. O Cronos é o tempo que nós conhecemos, é o tempo do nosso calendário, a nossa agenda, é o nosso dia a dia, são as horas, são os minutos. Existe também o Kairos, que é o tempo da visitação, é o tempo em que recebemos a visitação do Espírito Santo, em que somos cheios e renovados. E existe o tempo Aion, que é o tempo da eternidade de Deus. E é justamente esse tempo que nós precisamos acessar. Tanto que a palavra de Deus vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é aquele que visita o passado e conhece o futuro e sabe do presente. O tempo de Deus, o tempo da eternidade se chama Aion. E é esse tempo que nós precisamos acessar. É o tempo Aion. Deus, ele não muda, mas ele se move ao longo dos tempos. E nós precisamos acessar o tempo Aion, que é o tempo da eternidade. No Kairos nós vamos receber a visitação do Espírito Santo, nós vamos ser cheios. E nós vamos aplicar no Cronos esse tempo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas enquanto nós não acessarmos o Aion, que é o tempo da eternidade, nós não vamos nos posicionar mediante a vontade de Deus. Nós até podemos fazer no tempo Cronos aqui aquilo que já recebemos, manifestar no Cronos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aquilo que nós já recebemos do Kairos, da visitação do Espírito Santo. Mas enquanto nós não acessarmos o tempo da eternidade, o tempo Aion, nós não vamos avançar. Como eu disse, irmãos, as plataformas já se passaram, já estão velhas, é necessário uma nova plataforma, é necessário uma nova metodologia, é necessário um novo direcionamento, e esse direcionamento ele só vai acontecer a partir do momento que nós acessarmos o tempo Aion, o tempo da eternidade, o tempo do trono de Deus. E daí você pode me perguntar, mas Caio, como é que nós podemos acessar esse tempo? Como é que eu posso acessar o tempo da eternidade para entender aquilo que Deus está fazendo nesses dias e o modo que eu tenho que fazer? O modo que eu tenho, a característica que eu tenho que fazer. Como eu disse, irmãos, Deus, Ele é um Deus de ciclos. E cada ciclo possui um modo a ser vivido. Deus, Ele opera por meio de ciclos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus ele compara a igreja a uma mulher. Porque a mulher ela é cíclica. Enquanto o homem ele é linear, a mulher ela é cíclica. Ela tem os seus períodos. A mulher ela é cíclica. Ela tem um período fértil. Ela é cíclica. Ou seja, Deus, quando nós vamos ler o texto do livro de Ezequiel, eu não vou ler, irmãos, mas nós vamos ver que toda a estrutura do céu, do reino, ela é cíclica. Deus, ele trabalha em ciclos. Ele começa um ciclo e ele termina aquele ciclo. Ele começa um ciclo e ele termina aquele ciclo. E cada ciclo possui uma característica. Cada ciclo possui um tempo determinado e um modo de ser vivido. E talvez nós estamos vivendo hoje um ciclo que já se encerrou lá atrás, como a maneira desse ciclo que ficou para trás. E Deus está nos querendo nos posicionar. Por vezes Deus vai nos parar, irmãos, para nos alinhar à vontade dEle.
Porque às vezes estamos vivendo um determinado tempo com práticas que não condizem mais, que já estão desalinhadas com a vontade e com o reino de Deus. Deus vai nos parar para que a gente possa analisar e ver que é preciso pegar uma rota de retorno, pegar um retorno e voltar ao plano original. O plano B de Deus vai ser sempre nos trazer de volta ao plano A, que é a origem. E Deus, por vezes, vai nos parar para que possamos voltar e nos alinharmos à vontade dEle. Não é da vontade de Deus o muito fazer, o muito trabalhar. Nós vamos cansar e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que nós nos alinharmos com os céus, nós nos alinharmos com a vontade de Deus, irmãos, podem ter certeza que nós vamos romper em Cristo. Mas precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. O próprio grego Aristóteles, ele diz assim que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo, irmãos, tudo que Deus fez é cíclico. Deus trabalha em ciclos. Você hoje está vivendo um ciclo de Deus na sua vida. Mas você está vivendo com o modo correto, da maneira correta, que é para ser vivido? Ou será que você continua nas bases antigas, na plataforma antiga, com aquela mentalidade antiga de 20, 30 anos atrás, acreditando que isso é suficiente para os dias de hoje? Acreditando que aquilo que você viveu lá atrás, não que não devemos desprezar aquilo que vivemos lá atrás, não, irmãos, mas aquilo já não serve mais para os dias de hoje. Aquilo que Deus fez na sua vida lá atrás já não serve mais para o dia de hoje. É um marco, sim, marcou a sua vida, amém, mas aquilo já não serve mais para os dias de hoje. Deus é um Deus de coisas novas. Se você quer viver algo novo de Deus para a sua vida, você precisa estar alinhado à vontade de Deus para o dia de hoje, ao modo de se viver esse dia de hoje. 2026 é um ciclo, é um período de Deus na nossa vida, e nós precisamos entender o que o céu quer fazer em Ivarporã em 2026. Nós precisamos entender, aleluia, nós somos um instrumento, um canal de Deus, mas para que as coisas aconteçam, para que a flecha acerte o alvo, aleluia, aleluia, é preciso estar alinhado, é preciso estar posicionado corretamente. E como então, irmão Caio, como que nós conseguimos isso? Como nós podemos acessar esse tempo, acessar a eternidade de Deus? Efésios 1, 4 e 5. Preste atenção nisso. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Aquela palavra que você ouviu que Deus te escolheu no ventre da sua mãe, baboseira, irmão, não acredita nisso não. Olha lá o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Antes do haja. Antes de todas as coisas, Deus já nos havia elegido, já nos havia escolhido. E sabe, quando Deus nos escolhe, o que Ele coloca dentro de nós? A eternidade. Quando Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, Ele já colocou dentro de nós a eternidade. Amados, hoje nós adentramos a igreja, a casa de Deus, e nós queremos que o Espírito Santo desça, que cura aconteça, que milagre aconteça, que haja o mover, que haja o trabalhar. Nós queremos ver as coisas acontecerem, mas vai começar de dentro de nós. Aleluia. É de dentro de mim e de você, meu querido. Porque a eternidade está aqui dentro. Quando Ele nos escolheu, Ele colocou dentro de nós a eternidade. Ou seja, a manifestação do que vai acontecer aqui.
ela começa dentro de mim. Eu sou o canal para que aconteça o sobrenatural. Eu sou o canal de Deus para que o milagre aconteça nesse lugar. Eu sou o canal de Deus para que o Espírito Santo venha e flua neste lugar. Aleluia. É através do nosso espírito. O sobrenatural, o mover, as curas, começará dentro de nós. A obra de Deus, ela começa em mim. Ela é através de mim e a partir de mim. É dentro de nós, amados, a eternidade está dentro de nós. Talvez você não entendeu, mas quando eu disse assim que nós temos que acessar o tempo Aion, que é o tempo da eternidade de Deus, nós vamos acessar como? A eternidade já está dentro de mim, o Espírito já está dentro de mim. Eu só preciso acessar. Não dá para viver com a visitação do Kairos ou com as práticas no Cronos, não, irmãos. Eu preciso levar o meu espírito ao tempo da eternidade, ao tempo do trono, ao tempo de Deus. E Deus falou muito forte isso ao meu coração enquanto eu estava buscando essa palavra. Que a eternidade, ela já está colocada dentro de nós. E nós precisamos nos atentar a isso. Já está tudo dentro de nós, já foi colocado dentro de nós a eternidade. E é através disso, irmãos, que eu consigo acessar o trono e compreender o ciclo de Deus para esse dia de hoje e a maneira que eu devo viver esse dia de hoje. O que está acontecendo é que nós não estamos acessando a eternidade, não estamos buscando em Deus aquilo que precisamos fazer. Estamos tão convictos das nossas práticas e teologias, estamos tão convictos que somos bons no que fazemos, na nossa dialética, na nossa retórica. Confiamos tanto em nós mesmos que deixamos de lado o Espírito Santo de Deus. Que deixamos de lado de buscar isso em Deus, a revelação do Espírito Santo, de buscar a eternidade em Deus, para nos posicionar conforme os céus querem. E como então compreender tudo isso? Nós falamos que é um tempo e um modo preparado para todas as coisas, e que nós precisamos acessar o tempo da eternidade, o tempo do trono de Deus, o tempo de Deus. Entendemos que a eternidade já está estabelecida dentro de nós, antes da fundação do mundo, como nós já vimos. Mas como então compreender essas coisas, irmãos? Romanos 12, 2 vai nos dizer... Coloca para nós, irmãos. Romanos, capítulo de número 12. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai nos dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A minha versão vai dizer assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos conseguir compreender essas coisas quando nós vivermos essa palavra, quando nós vivermos uma transformação da nossa mente, ou que podemos dizer uma metanoia, aonde a minha mente ela é transformada segundo os parâmetros e a vontade de Deus. É preciso que a minha mente seja moldada, como diz a palavra, conforme a vontade de Deus. É preciso que a minha maturidade, a minha mentalidade, ela se mude, irmãos. Não dá para seguir com a mesma mentalidade de lá de trás, não serve mais.
aquele pensamento lá de trás não serve mais, mas é o que Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele vai continuar dizendo: para quê? Para que eu vou viver uma metanoia, uma transformação da minha mente? Para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu possa compreender como acessar a eternidade. Para que eu possa compreender aquilo que Deus quer fazer nesses dias de hoje, através da minha vida, eu preciso viver uma transformação da minha mente. A minha conduta tem que ser outra, a minha mentalidade tem que ser outra, a minha vida tem que ser outra, a plataforma tem que ser diferente, o casamento tem que ser diferente, a oração tem que ser diferente, a conduta tem que ser diferente. A vida tem que ser outra, irmãos. Queremos viver algo novo, quando o que eu apresento para Deus é o velho que eu tenho. Mas Paulo vai nos dizer: olha, transformem a vossa mente, permitam uma transformação da vossa mente, para que experimentem a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. A nossa mente é o campo de batalha. Há um livro da Joyce Meyer, não sei se os irmãos conhecem, mas quem tiver a oportunidade de ler, um livro maravilhoso, que se chama O Campo de Batalha da Mente. E ela vai dizer que todas as batalhas, tudo acontece na nossa mente. Os dardos do inimigo vêm na nossa mente. Os lançamentos, as palavras, tudo é a mente, o campo de batalha da mente. E é justamente na mente onde nós precisamos viver uma transformação. A nossa mentalidade precisa mudar, igreja. Se eu quero viver algo novo, como nós cantamos, eu quero viver algo novo. A conduta tem que ser diferente, a vestimenta tem que ser diferente, o coração tem que ser diferente para Deus. A vida tem que ser diferente. Não adianta nada chegar aqui na igreja e oferecer o resto, o velho para Deus, as velhas práticas, aquela oração de 10 anos atrás que até hoje é a mesma, não mudou. Chega! É preciso uma nova mentalidade para viver a perfeita vontade de Deus. Talvez nós estamos vivendo a boa, agradável, mas Deus quer que nós venhamos a viver a perfeita vontade dEle. E eu só vivo a perfeita vontade de Deus quando eu estou alinhado aos céus, vivendo o tempo de Deus e vivendo da maneira correta, executando aqui na terra aquilo que o céu já estabeleceu. Eu só vou viver a perfeita vontade de Deus quando eu estiver manifestando na terra o que de fato o céu já estabeleceu para esse dia de hoje. Quando eu manifestar a eternidade que está dentro de mim. Isso é muito sério, igreja. Essa palavra é muito séria porque ela tem que provocar em nós um despertamento. Deus quer fazer algo novo nesses dias. Enquanto eu orava, Deus me dizia ontem: existe um ciclo que já terminou, mas Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está provocando, Deus irá fazer uma coisa nova. Mas para que esse novo aconteça, a igreja precisa estar alinhada com a eternidade, com o reino, com os céus. Viver a perfeita vontade de Deus. Só assim estaremos conectados, alinhados com a eternidade, que é o tempo A, irmãos. A transformação da mente, eu já estou encerrando. A transformação da nossa mente. Ela é como o processo de uma lagarta.
É uma lagarta que entra num casulo e faz o seu casulo, e depois vira uma borboleta. Esse processo é chamado de crisalidar. Crisalidar. Em outras palavras, significa entrar em crise. Se nós queremos viver a perfeita vontade de Deus, irmãos, vai ser necessário sair da zona de conforto. Se nós queremos manifestar o reino de Deus nessa terra, vai ser necessário sair da zona de conforto, vai necessário se colocar de pé, vai ser necessário o joelho no chão, vai ser necessário vida de oração, de jejum, de renúncia, vai ser necessário entrar em crise. Vai ser necessário sair da zona de conforto, porque o modo já não serve. O pensamento já não serve. As coisas passadas já ficaram para trás, é o que Deus vai falar em Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. E Ele também vai nos dizer em Apocalipse, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando ao nosso coração. E nós precisamos estar atentos para ouvir o que Deus está falando nesse dia de hoje. Nós precisamos estar atentos ao mover do Espírito Santo nesses dias de hoje, irmãos. Talvez Deus nos parou. Talvez Deus cessou a revelação. Talvez Deus cessou o falar, porque Deus está nos alinhando, nos trazendo de volta ao propósito original. Deus está nos restabelecendo para que possamos avançar, seguir adiante. Mas para isso, nós precisamos estar alinhados com o reino de Deus. Como eu disse, a obra de Deus ela é feita em mim, através de mim e a partir de mim. Nós vamos alcançar e vai porã. É manifestando o reino de Deus. É manifestando aquilo que Deus já colocou dentro da minha vida, da sua vida. O que nós temos que fazer é colocar isso para fora. É adentrar esse lugar e colocar isso para fora. É permitir que o Espírito Santo flua, se movimente, trabalhe a partir da minha vida. O pastor sozinho não vai fazer. O louvor sozinho não vai fazer. O dizimista, o ofertante sozinho, ele não consegue fazer, irmãos. Mas a eternidade está dentro do irmão Caio, está dentro de você, e você quem tem que manifestar isso, você quem tem que trazer isso à tona. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele colocou a eternidade dentro de nós lá atrás. Ele estabeleceu todas as coisas dentro de nós lá atrás. Aleluia. E talvez você entrou aqui hoje preocupado com o dia de amanhã, ou com o que você vai fazer daqui um ano, ou se você vai estudar ou não. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Quando o Senhor coloca a eternidade dentro de você, Ele já colocou o seu futuro dentro de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Acaso o vosso Deus que está no céu não conhece a vossa necessidade e não alimenta as aves do céu? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes da fundação do mundo, o Senhor já colocou a eternidade dentro de nós. O nosso futuro já está dentro de nós. O que vai acontecer amanhã, depois do outro dia, já está estabelecido. E Deus sabe de todas as coisas. Só precisamos estar atentos ao nosso propósito. Aquilo ao qual fomos chamados. Estar alinhados àquilo a que fomos chamados, vivendo o propósito de Deus nessa terra e manifestando a eternidade, manifestando o reino que está em nós. Quando Jesus vem à terra, Ele nada mais fez do que manifestar aquilo que Ele foi estabelecido para fazer. Ele vem com um propósito, Ele executa aquele propósito e Ele manifesta aquilo que está dentro dEle, que é a eternidade, que é o reino. Você em nenhum momento vai ver Jesus ali orando e o fogo caindo. Não.
Bastava uma palavra de Jesus para as coisas acontecessem, sabe por quê? Porque ele estava vivendo o propósito, ele entendia que a eternidade estava dentro dele. Bastava ele profetizar, bastava ele liberar. Ou seja, basta que eu e você hoje, aqui nesse lugar, venhamos a abrir nossa boca e liberar aquilo que está dentro de nós e que já foi colocado dentro de nós. Basta que eu e você estejamos alinhados dentro do nosso propósito, alinhado com o reino, com a eternidade, com os céus, e a gente venha manifestar nesse lugar o reino de Deus. Tudo já está dentro de nós. Você não precisa de coach, porque Deus já colocou tudo dentro de você. A eternidade já está dentro de você. O seu futuro já está estabelecido e está dentro de você. Deus só está aguardando você entender isso e você compreender o ciclo que está vivendo, esse período que você está vivendo, e você entender qual a maneira, qual é o modo que você tem que viver, como eu disse. Há um tempo de amar, há um tempo de odiar, há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar, há um tempo de fazer e não fazer, mas acima de tudo isso está a vontade de Deus. Acima de todas essas coisas está a vontade de Deus. Então, igreja, nós precisamos compreender o ciclo, o tempo que estamos vivendo e a maneira que devemos viver este tempo. O modo que nós temos que viver nesse tempo, nesse ano, nesse mês. Qual é aquilo que Deus estabeleceu? Nós não podemos nos perder nas muitas coisas, como eu falei de Marta, e estar envolvidos em muitas coisas. Hoje, quando conversamos com as pessoas, todo mundo está dizendo, olha, está corrido, como é que está, irmão? Está corrido, está agarrado. E nós estamos nos perdendo nessas coisas, irmãos. Nós estamos perdendo a direção, a sensibilidade ao Espírito Santo. Nós estamos deixando o nosso tempo de qualidade, de relacionamento com Deus. Estamos perdendo para essa correria. O Satanás também, ele tem o seu modo de trabalhar, ele não trabalha como há 10 anos atrás, mas hoje ele trabalha como roubando o nosso tempo. E aquele tempo de qualidade que você tinha com Deus, você já não tem mais. Aquele tempo que você lia a palavra, você já não lê mais. Aquele tempo que você orava, você não ora mais, porque está corrido. Levanta cedo, corre para o trabalho, volta para casa, faz isso, faz aquilo, e é um desespero, e parece que não rende, parece que não dá. Quando a gente esquece que quem nos sustenta é Deus. Quando a gente esquece que quem provê na nossa vida é Deus. Que melhor é que a gente tire um tempo de qualidade com Deus, que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, porque Ele é quem vai prover e quem vai cuidar de nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós precisamos, irmãos, para eu fechar, atentar para essas coisas e viver verdadeiramente um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o Espírito Santo, irmãos. Convidar o Espírito Santo para tomar café com você. Convidar o Espírito Santo para sentar na mesa com você. Para ir para o trabalho com você. Comece a experimentar essas coisas, igreja. Relacionamento. Isso vai provocar um alinhamento. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E o nosso espírito vai se alinhar mediante a vontade de Deus. Aquilo que não está certo, o Espírito Santo vai testificar em mim e vai fazer com que eu alinhe a vontade de Deus. Relacionamento. Então, se atente a um tempo, a um modo. Eu preciso acessar a eternidade para entender o modo de se viver esse tempo, esse ciclo. Para que eu entenda isso, eu preciso viver uma transformação da minha mente, viver uma metanoia. E assim, eu vou viver a perfeita vontade de Deus.
E aí, irmãos, nós vamos manifestar em Ivaiporã tudo aquilo que Deus tem para fazer. E ontem, enquanto eu orava, pastor, Deus falava ao meu coração que isso que Ele está para fazer nesse lugar, Ele vai fazer uma grande obra nesse lugar. E Deus me mostrava pessoas vindo de muitos lugares. E Ele me falava que Betel vai ser casa de oração. Betel vai ser casa de oração. E aqui vai haver cura, vai haver milagres, vai haver batizar do Espírito Santo, vai haver renovo, vai haver transformação, e pessoas ouvirão falar desse lugar e virão até esse lugar, porque aqui haverá um povo alinhado com a vontade de Deus. Aqui haverá um povo que estará manifestando o reino de Deus nessa terra. Pessoas aqui que vão levantar a mão e profetizarão a cura, e pessoas serão curadas. Depressivos vão entrar nesse lugar e serão curados. Aleluia. Mas para isso precisamos, irmãos, nos posicionar. Coloque-se de pé.